Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 52. Let's go! E na aula de hoje vamos praticar transformando sentenças afirmativas em sentenças negativas. Para algumas sentenças, acrescentaremos a partícula not, mas para outras sentenças, colocaremos o do not, que é a mesma coisa que o don't. Tudo bem? Vamos lá então? Alright, estamos aqui com as nossas 8 sentenças. Essas sentenças estão na afirmativa e o que você vai precisar fazer é colocar essa sentença na negativa. Para isso, eu vou pedir para que você pause esse vídeo, tente colocar essas sentenças na negativa e depois cheque comigo. Ou, se você quiser, você pode ir pausando ao longo das respostas, porque cada resposta vai ser dada uma de cada vez, ok? Então vamos lá então. Primeira sentença nós temos: Your girl is cute. Sua menina é fofinha, tá certo? Como aqui nós temos o verbo to be, nós temos o is. O que nós vamos fazer é colocar apenas o not, tá certo? Your girl is not cute. Alright? Vou até colocar aqui o apontador para ficar melhor, né? Your girl is not cute, certo? These stores have expensive things. Essas lojas têm coisas caras, tá certo? Eu posso até trocar esse have aqui pelo verbo sell, o verbo to sell, que significa vender. Então, these stores sell expensive things. Essas lojas vendem coisas caras. Se ao invés do have eu tivesse o sell, tá certo? Como aqui nós temos o verbo to have, que é um verbo regular, não é o verbo to be. Então, antes dele, eu vou precisar acrescentar o do not, se eu quiser colocar essa sentença na negativa. These stores do not have expensive things. Na terceira sentença, nós temos Children are boring. E aqui nós temos o verbo to be, temos o are. Para isso, para colocar essas sentenças na negativa, vamos colocar apenas o not. Children are not boring. Na quarta sentença, nós temos His girlfriend is at the bank. A namorada dele está no banco. E aí, se eu quiser colocar essa sentença na negativa, porque aqui temos o verbo to be, is, vou precisar colocar o not depois dele. Is not. His girlfriend is not at the bank. Alright? I write letters to my grandparents. Eu escrevo cartas para os meus avós. Para colocar essa sentença na negativa, vamos ter que entender onde é que está o verbo. O verbo aqui é o verbo to write, que não é o verbo to be. I write. I do not write. I do not write letters to my grandparents. Até então, nós estamos utilizando aqui a partícula not sem a contração, tá certo? Então, não estou falando isn't, aren't, don't, tá certo? Mas se você quiser juntar, ou se você juntou, tá correto, tá certo? Só não vou juntar agora, e não vou juntar nessa aula, porque eu escolhi, tá bom? Pra falar a verdade, eu escolhi não juntar, tá certo? Mas você pode escolher aí, colocar o don't, isn't, aren't, tudo bem, tá certo? Vamos lá para a próxima sentença. We speak with you. Então, nós conversamos, nós falamos com você. Aqui nós temos o verbo to speak, que é o verbo falar. E aí, se eu quiser colocar na negativa, we do not speak with you. Alright? She is without her cell phone. Ela está sem o celular dela. Então, se eu quiser colocar na negativa, o is vai precisar do not depois. I'm at work. I work at this university. Eu estou no trabalho. Eu trabalho nessa universidade. Então, o que nós temos aqui é o verbo to be. I am, no caso am. E aqui nós temos o verbo to work, tá certo? Então, nessa primeira sentença, nós iremos colocar apenas o not, enquanto que na segunda nós iremos colocar o do not. I am not at work. I do not work at this university. Tá certo? O que é que nós temos aqui, gente? Deixa eu colocar a caneta. Olha, o verbo to be é um verbo especial. A única coisa que a gente precisa colocar é um not depois dele. Tá certo? E aí a gente transforma as sentenças que são afirmativas em sentenças negativas. E fizemos isso durante 6 semanas. 5, para falar a verdade, né? Porque a primeira semana nós não tivemos sentenças negativas, tá certo? Porém, verbos regulares são verbos que eles precisam de um verbo auxiliar.
Esse verbo auxiliar é o verbo auxiliar do, que é o que nós estamos aprendendo nas sentenças que são, inclusive aqui tem o verbo to be, ó, is not, right? O verbo auxiliar do, que é o que nós estamos aprendendo hoje em sentenças no presente. E aí, para colocar na negativa, o que vamos fazer é colocar o auxiliar na negativa, tá certo? Precisaremos do not, tudo bem? Então, ó, do not have, do not write, do not speak, do not work. E aí transformamos as sentenças afirmativas com verbos regulares em sentenças negativas usando o do not. Tudo bem? Ou você pode falar don't. Tá tranquilo também. Aí se for no passado, usa didn't, que nem a gente viu na aula passada. Se for no futuro, bota will not. Ou won't, tudo faz. Mas o didn't, o will not e por aí vai, a gente vai ver em futuras semanas. Enjoy. Ok? E com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. Do not forget to drink water. Não se esqueça de beber água. Have a wonderful day or night. I have no idea what time you're watching this class. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.